E aí, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica falando. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas informações sobre o Cefet-MG 2022, né? O processo seletivo. Então, fique aqui se você quer saber algumas coisinhas a respeito disso. Vou te pedir para curtir e compartilhar com seus amiguinhos, ok? E vou dar uns recadinhos aqui. Primeira coisa, eu estou com um grupo no WhatsApp. Se você tiver interesse em entrar nesse grupo, é só sobre matemática, tá, amigos? Português e afins eu não posso opinar, já dizia Glória Pires. Então, nesse grupo, você pode tirar suas dúvidas, colocar lá questões e todo mundo opina, enfim, os outros alunos também debatem sobre isso. E eu também, eventualmente, claro, vou lá e tiro dúvidas dos alunos à medida da minha disponibilidade. Eu estou fazendo também pacotes de aulas, tanto particulares quanto para pequenos grupos, tá? Por volta de 5 alunos aí, os grupinhos. Então, se você tiver interesse em lapidar a sua matemática nessa, né, reta final, vale bastante a pena, tá? Eu consigo fazer pagamento facilitado, enfim. É bem tranquilo isso daí. O que você não pode é deixar de estudar para o Cefet. Lembre-se que essa é a última prova, é a última chance. E que, além de tudo, amiguinho, se você quer ter um ensino médio de qualidade, lembre-se que os colégios técnicos é uma das melhores opções. Eu diria a melhor opção, né? Um colégio técnico, porque você não vai pagar, porque é de graça, porque é um ensino público e é um ensino público de qualidade. Isso é a melhor parte, né? Então, para refletir. Se você é aluno de escola pública e sabe todas as deficiências do ensino público, porque a gente sente na pele, infelizmente eu estudei minha vida inteira em instituições públicas, a gente sabe o quanto é difícil a gente chegar no vestibular e ter que se comparar, né, com alunos de escola particular. É muito complicado, de escolas bobas, então a gente já sai atrás. E se você é um aluno de escola particular já no ensino fundamental, você sabe quanto é caro uma escola de ensino médio, né? Eu lembro até que os meninos do Coltec, quando eu estudava na UFMG, eles tinham uma blusa assim, estudar no colégio de tal, 1.000 e tantos reais, estudar não sei aonde, 1.000 e tantos, estudar não sei aonde, não sei quantos, estudar no Coltec, no Cefet, não tem preço, literalmente. Por quê? Primeiro porque é de graça, né? É tipo aquela propaganda da Mastercard, vocês lembram? Bem antiga aí, ó, talvez nem seja da época de vocês, mas porque estudar lá é de graça e realmente não tem preço, é imaterial. Porque o conhecimento que você adquire num colégio técnico não se compara a nenhum outro tipo de escola. Você sai de lá com um curso técnico excelente e o ensino deles é de excelência também, né? O ensino médio. Então, vale a pena? Sim ou claro? Então é isso, eu vou deixar meu contato aqui. Se você tiver vontade de estudar um pouco mais, seja qual for a sua situação, você me chama, a gente conversa, tudo conversado, é entendido, tá bom? O que você não pode é ficar sem estudar. Beleza, amiguinhos? Então vamos lá para o que interessa. Antes de começar a estudar para um concurso qualquer, é bom que você dê uma olhada, pelo menos por alto, no edital, né? Então, eu vou abrir o edital aqui com vocês para a gente ver alguns pontos básicos. Eu não vou entrar em mérito de cota, de nota, de, sei lá, bônus, enfim, de escola pública, particular. Isso aí vocês dão uma olhada para o caso específico de vocês. Eu vou falar aqui sobre as coisas básicas para você levar no dia da prova e também sobre o que vai cair em matemática, afinal de contas é isso que nos importa. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês verem o edital, tá? Então vocês baixem o edital aí para dar uma olhada. Vou dar uma dica para vocês. Quando você quer achar uma palavra específica, porque o edital é muito grande, você aperta a tecla Ctrl F junto, porque aí você consegue fazer uma pesquisa do que você quer. Por exemplo, uma dúvida que os alunos têm é se pode levar lápis ou não. Então, olha aqui, ó, eu só pesquiso lápis, tá vendo? E aí, ó, é proibida a entrada, circulação ou permanência de acompanhantes, blá, blá, blá. Já estava até falando aqui. Deixa eu só colocar de novo. Ó, deixa eu subir, peraí. Eita, peraí que deu um pau aqui. Consegui achar, ó. Durante a realização da prova, são vedados também a comunicação entre candidatos, a utilização de protetor auricular, óculos de sol, chapéus, bonés, não pode. Pelo amor de Deus, tira esse boné da cabeça. Objetos similares, etc. Mas lá na hora eles falam isso para você. E não pode o porte de lápis ou lapiseira, borracha, régua, apontador ou compasso ou objetos similares a esse. Não pode nada de anotação, livro, não pode nada. É igual a prova do Enem, só pode caneta azul ou preta, tá? Eu até vi aqui que nesse caso pode caneta azul, também? Aqui, ó. Somente canetas esferográficas, azul ou preta com corpo transparente. Bom, não se fala mais nisso, esse negócio de lápis não pode.
Eu nunca entendi por que não pode lápis na prova. Nunca. Eu já tentei entender, já tentei dar justificativa, eu não entendo por quê. Porque se você pudesse levar lápis e borracha, você economizava espaço na sua prova, né? Então, se a prova tiver muito espaço para você fazer os cálculos, geralmente os cadernos do Coltec têm espaço para fazer cálculo. Ótimo. Agora, por exemplo, prova do Enem, não tem muito espaço. Então, é uma prova, tipo assim, a prova é toda cheia de questões em uma folha. Aí você tem que ficar fazendo cálculo em espaços separados. Ou seja, isso já é uma parte do seu treinamento quando você vai fazer uma prova, você entender a estrutura de como a prova é impressa. Até isso eu gosto de falar para os meus alunos. Por quê? Você está acostumado a fazer muito cálculo para fazer uma continha boba, às vezes na prova não tem nem espaço. Não que seja o caso do Cefet, mas, por exemplo, no Enem, sem chance. Não dá espaço para você encher linguiça lá, não. Se vocês souberem um motivo, causa, razão, circunstância da prova não aceitar lápis, coloco aqui, porque é uma curiosidade que eu tenho, assim, eu sempre me perguntei, por que será que não pode lápis nas provas? Beleza. Nós sabemos também que a prova vai vir com uma estrutura diferente, né? Por causa do seguinte, ó, vamos ver aqui as questões das questões. Ó, dia 24 vai liberar o gabarito, um dia depois da prova, né? Às 20 horas e tal. Enfim, isso aí é de praxe, né, amiguinhos? Então, vamos ver aqui, ó, com relação às questões, né? Vamos ver aqui, questões. Ó, as questões da prova de matemática, parte 1 e 2, mostradas no quadro 2, poderão tratar de qualquer habilidade constantes nas respectivas tabelas de matriz de referência do ensino médio. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês esses conteúdos. Porque é o seguinte, a matemática vai ser dividida em duas partes, né? Parte 1 e parte 2. E de acordo com o que dá para a gente perceber, vou mostrar para vocês, tem a ver com o nível de dificuldade ou não. Lembrando que essa prova não tem outras matérias, é somente português e matemática. Não tem geografia, não tem história, não tem biologia, não tem nada. Eles priorizaram uma prova um pouco mais enxuta para esse ano, tá? Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais, se eu fosse estudante, eu estaria ajoelhando eu estaria colocando meu joelho no chão e agradecendo, né? Porque pensa, eu não estou falando de nível de dificuldade, porque eu sei que muita gente tem dificuldade de matemática mesmo, mas só de você ter menos conteúdo para estudar, facilita você estudar de forma melhor, né, gente? Imagina uma prova que você tem que estudar 8 matérias, sei lá, 7, sei lá quantas, e agora você tem que estudar 2 matérias só, que são as matérias que você vê desde a primeira série do ensino fundamental. Eu acho que facilita um pouco, embora, devido ao fato de ser só português e matemática, vão ter questões difíceis dessas matérias. Mas, de qualquer forma, você consegue focar mais seu estudo. Então, vale a pena você dedicar esse ano. Então, vamos pegar aqui e vamos ver o que vai cair em matemática, né? Então, olha só, eles dão uns códigozinhos aqui, tá? Que são as habilidades que vocês têm que entender em matemática. Eu vou dar uma lida com vocês aqui a grosso modo, tá? Identificar a primeira habilidade, identificar, interpretar, resolver problemas que envolvam números naturais, aquela treta toda de probleminha, operações algébricas, saber as formas decimais, dízimas, potências, radicais, tudo que envolve expressão numérica, essa parte aqui. Essa segunda habilidade aqui, ó, coisas relacionadas a conjuntos, tá bom? Diagrama de Venn, anotação de conjunto, aquela anotação, interseção, união, blá, 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 raciocínio lógico, problemas de cotidiano, etc e tal. Essa terceira aqui é uma coisa mais algébrica, ó, fatoração, simplificação de expressões, produtos notáveis, problemas no conceito matemático, equações de primeiro e de segundo grau, sistema, entre outros, né? A unidade 4 aqui, ó, da habilidade, né, é sobre transformação de unidades de medida, cálculo de densidade, escala, transformação daquelas tabelas de metro quadrado para centímetro quadrado, aquela treta toda, litro em metro cúbico e assim vai, e afins. Ó, uma coisa que não estava nos editais anteriores, a função do segundo grau que vocês têm dúvida. E aqui vai cair, ó, reconhecer os zeros da função, valores máximos, que é o vértice, tá? Da função quadrática, etc e tal. Então, você tem que entender o funcionamento do gráfico das funções, tanto de primeiro quanto de segundo grau. Vamos ver a sexta habilidade aqui. Espera aí, deixa eu tirar esse trem da frente. Sexta habilidade, já tinha falado ali em cima, que é funções de primeiro, equações de primeiro e segundo grau, né? Interpretar e resolver problemas. Sétima habilidade, inequações do primeiro grau, certo? Contexto matemático, análise do sinal da função, aquela quando você fala assim, eu quero a parte da função que só dá valores negativos ou positivos, isso é estudo do sinal que chama. Aqui está falando, ó, coisas do primeiro grau, inclusive sua representação gráfica no plano cartesiano, né? Então, isso aqui está falando bem da parte de função. Ele está sendo nítido aqui que vai cair função esse ano. Problemas aqui, ó, na habilidade 9, envolvendo frações. Então, você saber comparar
quando uma fração é maior ou menor, certo? Saber aquele intervalo de 0 e 1, que eu sempre falo entre 0 e 1, né? As propriedades ali naquele meio que é diferente dos outros números. Resolver problemas no contexto matemático, tais como cálculo de médias aritméticas, divisão de números em partes desiguais, que é quando a gente tem divisões proporcionais ou inversamente proporcionais. Ok? É exatamente o que está falando aqui na 10, ó, resolver problemas que envolvam proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas ou mais, né? Divisão entre partes proporcionais, taxa de variação, estratégias variadas como regra de 3 simples ou compostas, sentença algébrica. Resumindo, vai cair tudo na vida do Brasil, vai cair nessa prova, né? Aqui, ó, Theo de Tales, beleza? Conhecimento de análise de escala, cálculo de velocidade, densidade demográfica, etc. Habilidade 11 tem a ver com porcentagem, proporcionalidade, enfim, né? Cálculo mental no contexto da educação financeira, com cálculo de acréscimos, desconto simples, aqui é juros, né? 12, reconhecer e interpretar problemas de juros simples, simples e compostos, hein? Simples e compostos, Jesus! Eu nem sabia que composto caía muito no ensino fundamental, porque envolve uma função exponencial, mas enfim, é aquele ditado, né? Utilizando estratégias variadas com cálculo de porcentagem, blá, 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 etc. 13, identificar e interpretar posições relativas às retas, resolver problemas que envolvam retas paralelas, perpendiculares, oblíquas, suas interseções no contexto da matemática e do cotidiano. Classificar os ângulos, saber se eles são complementares, replementares, suplementares, se é ângulo agudo, se é ângulo reto, se é ângulo raso, se é ângulo obtuso, esse tipo de coisa, dá nome aos bois, né? Beleza? No contexto, resolver problemas, beleza. Divisão de ângulos, lembrando que a divisão de ângulos é igual a divisão do tempo, né? Porque ângulo é 1 grau é 60 minutos, que é 60 segundos, a mesma coisa nesse sentido. Ó, semelhança de triângulos, né? Associada até o de Tales também. Ó, reconhecer coisas relacionadas à translação, rotação, reflexão no plano cartesiano, contexto matemático, obras, elementos arquitetônicos, entre outros. Tem até uma questão que eu vi um dia desse sobre isso. Habilidade 17, conhecimento de vistas ortogonais, aquelas projeções. Vou dar uma resumida aqui melhor. 18, resolver problema em cálculo de volume, já falou, né? Capacidade, enfim. Isso aí, geometria sólida, digamos assim, né? Identificar características de elementos do triângulo baricentro, tá bom? Altura de triângulo equilátero, vai cair, senhor claro. Resolver situações utilizando as relações métricas no triângulo retângulo, dentre elas o Theo de Pitt, né? Beleza? Problemas cotidianos, blá, blá, blá. Olha, entender sobre quadriláteros, dentre eles trapézios, paralelogramos, obviamente retângulos e quadrados, não precisa nem falar, né? Interpretando características e implicações lógicas, como por exemplo, olha, que todo quadrado é um losango, mas a recíproca não é válida. Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado, né? Enfim, para resolver problemas em contexto matemático em situações de cotidiano. Identificar os polígonos regulares, suas propriedades, seus elementos, aplicar na resolução de problemas do cotidiano. Aquela fórmula n-2 é 180, número de diagonais, etc, etc, etc. Ó, problemas que envolvam medida de área e perímetro, figuras geométricas, como triângulo, quadrilátero, polígonos regulares, já falou lá em cima. Aqui, ó, coisas relacionadas à circunferência, ângulos e arcos na circunferência, certo? Isso é importante, é uma matéria muito negligenciada nas escolas. Figuras inscritas ou circunscritas a uma circunferência, é aquela coisa, né? De dentro da circunferência você tem um quadrado, diagonal ser igual ao diâmetro, aquelas coisas que eu falo com vocês já direto. Aqui no 25 continua falando sobre isso, posições relativas às circunferências, né? Enfim, é uma coisa bem de geometria analítica, digamos assim. Resolver problemas que envolvam relações métricas na circunferência, como medir seus comprimentos, área, círculo. Gente, cai tudo. Apótemas de polígonos, enfim. Vocês sabem que a geometria do Cefet, ela é tensa, né? Ela é pesadona. Habilidade 27, ó, interpretar valores de medida tendência central, moda, média, mediana. Estatística, tá? 28, identificar problemas relacionados a conjuntos de dados. Gráficos e interpretação da informação, tabelas, fluxogramas, etc. 29, compreender situações que envolvam o princípio aditivo, multiplicativo, enfim. E número 30, identificar e utilizar elementos como espaço amostral, coisa relacionada à estatística mesmo, probabilidade, etc. e tal. Vou falar um pouquinho agora do que pode ser eliminatório nessa prova, tá? E aqui tem uma questão ali de matemática que não ficou muito claro para mim. É o seguinte, matemática vai ser dividida em duas partes. São 10 questões de parte 1 e 10 questões de parte 2. Provavelmente, né, porque a parte 1 é uma matemática um pouco mais fácil e a parte 2 é mais difícil. Mas eles não deixaram claro quais são os conteúdos de uma parte ou da outra. Então, é como eu sempre digo.
o assunto que você acha mais fácil de matemática, eles podem cobrar uma coisa difícil. O mais difícil, eles podem cobrar uma coisa mais fácil. Então, ficou muito abrangente essa questão. Mas, basicamente, vão ter, né, duas partes de matemática, parte 1 e parte 2. A parte 2 é mais difícil e é um dos critérios, inclusive, de eliminação, tá? De eliminação não, de desempate. Agora, vamos ver sobre eliminação. Bem, você falar uma mentira, né, inexatidão de informações, sua ou por parte dos seus responsáveis, vai ser um critério, obviamente, de eliminação, né, gente? Claro. Não levar documento, óbvio. Eu nem vou encher linguiça, não. Você sabe que não pode usar celular, etc e tal. Então, essas coisas aí não precisa falar. Vamos ver com relação à sua nota. O que te elimina? Vejamos. Obtiver nota 0 em qualquer uma das áreas do conhecimento identificadas no quadro 2, né? Então, tipo assim, você não pode tirar 0 na parte 1 de matemática, nem na parte 2. Né? E também não pode tirar 0, obviamente, em português, né? Mas aí você nem é questão de ser eliminado, você não vai passar de qualquer jeito, né, amigos? Sejamos sinceros, a concorrência é muito grande pra você tirar nota muito ruim, né? Aquele ditado. Não alcançar 20% do total de pontos dos itens das provas objetivas. E essas outras coisas aqui, né? Não assinar lista, enfim, isso aqui tem a ver com a sua conduta lá, não tem muito a ver com a parte, vamos dizer assim, do estudo, não, beleza? Aí eu sugiro que depois vocês dêem uma olhada, claro, né? Quando vocês passarem, se Deus quiser, vocês dão uma olhada nessa parte aqui, ó. Tá? Da pré-matrícula, registro acadêmico, certo? Segundas chamadas que costuma acontecer, né? Etc e tal, beleza? Outra coisa interessante é a gente ter noção do nosso tempo de prova. Então, a prova vai ser realizada dia 23 de janeiro, o horário é de 14h30 às 17h30, em uma etapa única, né? Então, vamos refletir uma coisa aqui, ó. De 14h30 às 17h30, você tem 3 horas para fazer a prova. Vamos só ver quanto tempo você tem para fazer cada questão. Vamos dizer que você gasta 30 minutos para preencher o gabarito, tá? O que é bastante, você não precisa gastar isso tudo não, mas de qualquer forma vamos pensar assim, certo? Essa prova não tem redação, né, amiguinhos? Ó, eu procurei aqui, redação não tem, é uma prova só de questões objetivas mesmo. Realmente, eu olhei aqui, ó, a seleção será feita em fase única, eliminatória e classificatória, por meio de aplicação de um caderno com provas objetivas, constituídas de itens de múltipla escolha. Então, não vai ter redação. Glória! Eu já procurei todas as palavras-chave para redação, já procurei produção de texto, certo? Não tem mesmo, né? Dá até medo, né? Vai que eu tô dando uma informação errada. Mas não tem mesmo. São 40 questões fechadas, ok? Então, nós vamos pensar o seguinte, nós temos 2h30 para fazer a prova, tá? Tira o gabarito com meia hora aí e tal. Então, vamos lá, ó, 2 horas são 60 minutos vezes 2, 120, mais meia hora, 30, vai dar 150 minutos. Se eu dividir 150 minutos por 40 questões, você vai ter, ó, 150 minutos dividido por 40 questões. Você tem menos que 4 minutos para resolver cada questão. Ou seja, você precisa de estratégia, porque 3 minutos para resolver uma questão, se você está capengando aí, é pouco tempo, tá? Então, principalmente matemática, os alunos tendem a gastar um tempo maior do que deveriam. Matemática, ela é assim, se você souber, você faz rapidão, e aí você pode investir em ler melhor as questões de português, interpretar melhor os textos, né? Não cair em pegadinha, circular a pegadinha e tudo e tal. Agora, se você não aproveita a prova de matemática para ganhar tempo, além de ir mal nela, né, por questões óbvias de falta de tempo, você ainda fica nervoso e não consegue bem nas outras matérias. Então, matemática é lacre certo, é tiro certeiro. O investimento é tipo assim, para você ganhar tempo aqui, deve ser muito bem avaliado. Então, acho que eu falei mais ou menos sobre tudo, né, a respeito aqui desse edital, tudo assim. As coisas mais importantes, é claro, se seu caso tem especificidades, você vai dar uma olhada aí no edital, vou deixar linkado aqui embaixo, tá, para você dar uma olhada nesse edital, pelo amor de Deus, né, gente? Você não vai fazer nenhuma besteira aí de perder sua vaga por causa de bobagem, né? No mais, eu acredito que seja isso mesmo, o mais importante que a gente foi falado. E se vocês tiverem interesse, eu vou deixar meu telefone novamente, me chama pra gente ver aí um acompanhamento mais particular, individualizado para você, beleza? Vejo vocês nas revisões e nas aulas e no canal aqui, porque eu vou postar muita coisa sobre o Cefet esses dias, beleza? Então, até mais, boa sorte!